Assim, como lidar com o enfrentamento das filhas diante de um não, que muitas vezes eu tenho que dizer não para certas situações, para certas coisas, atitudes, e elas não aceitam aquele não, né? E muitas vezes eu fico pensando, bah, será que eu sou muito rígida? Será que eu sou muito chata, né? E então eu não sei, me sinto às vezes culpada, às vezes eu acho que eu fiz certo, não sei, às vezes certo como lidar com uma situação. Tá, perfeito, perfeito. Independente da faixa etária que as tuas filhas estão, os limites, as regras, eles são fundamentais. Claro que da idade da Dandara até a Gabriele tem diferenças, porque a Gabriele já está num processo de desenvolvimento em que as regras já estão mais consolidadas, embora ela more contigo, ela deva respeito, satisfação, porque ela é menor de idade, ela não é uma adulta ainda, ela já está noutra fase. Ela já está no Sim, processo de conclusão dessa consolidação das regras e agora na vida adulta ela vai seguir essas regras que ela aprendeu ao longo do desenvolvimento dela. Mas mesmo sim, assim, tu tens todo o direito e autoridade diante dela, direito de cobrar, de exigir. Mas é um pouquinho diferente na fase. A menorzinha que tem 5 anos, no caso, né? Mas assim, isso. sabe que quando nós começamos, eu e o William, a construir o treinamento Formando Pais, uma das primeiras partes que a primeira parte que nós nos preocupamos em construir foi o módulo chamado Consciência, que é um módulo que tem dentro do Formando Pais, que são 24 videoaulas somente falando sobre a formação do caráter, os valores, os limites, os princípios que devem fazer parte desse alicerce da vida de qualquer ser humano. E Sim, dentre esses vídeos que a gente colocou o nome de consciência, que é justamente para trazer a consciência dos pais e mães, por que que é importante, qual é o seu papel, qual é a sua função, e livre de culpa. Por sim, quê? Porque os limites eles estão nessa base, eles são um dos principais pontos desse módulo consciência. Por quê? Porque nós precisamos fortalecer a nossa crença e a nossa convicção da importância que eles têm ao longo do desenvolvimento. Hoje mesmo eu gravava um videozinho para colocar lá no Instagram sobre a questão de uma sacada de livro, de uma aprendizagem por dia, e eu falava exatamente isso. Disciplinar um filho, Beli, é um gesto de amor. Jamais sim, deve ser levado como culpa, como eu não estou fazendo bem, eu estou sendo rígida no sentido negativo. Em todos os sentidos, ele é positivo. Quando ele é exercido com amor, com autoridade, e tu sabe que aquilo que tu está fazendo é para o bem das suas filhas. É tu uhum, entender que aquele não que tu está dando para ela, ele tem um motivo, ele tem um propósito. E tu sabe o que é melhor para elas, que elas não sabem. Então, sim, choro, uma birra, conforme a idade, uma contestação, um enfrentamento, é normal, faz parte. Como alguns adolescentes costumam dizer, a tenteada é livre. Eles testam sim. o pai e a mãe para ver realmente se aquela regra, se aquele limite, ele é forte, ele é consolidado. E Mas testam. sim, eles testam, eles testam. Só que como é que faz? Quanto mais claro for na tua mente a importância que isso tem para a construção do caráter das tuas filhas, quanto mais tu tiver certeza e convicção de que os limites eles fazem parte da formação do caráter, eles fazem parte do respeito aos pais, aos mestres, eles fazem parte do relacionamento das crianças com não só o relacionamento familiar, mas o relacionamento que elas vão ter com as outras pessoas, sabendo ocupar o seu espaço e respeitar o espaço das outras pessoas, sabendo que os limites são a base da segurança dos filhos. As crianças se sentem amadas e seguras se elas têm pais que são firmes e colocam os limites. Como o contrário também acontece, Beth. As crianças elas se sentem inseguras e não se sentem amadas, protegidas, se não existem limites claros, se não existem regras claras. Então, Sim. quanto mais
fortalecer essa convicção em ti, e quanto mais claras forem as regras, menos vai haver o enfrentamento, menos vai haver a contestação. Vez que o outro até pode acontecer, mas o que faz ter muita contestação e teimosia e até mesmo às vezes uma birra? É quando eles testam, as crianças testam, e por parte dos adultos, do pai ou da mãe, existe uma flexibilização, existe um ceder uma primeira vez, e aí não basta mais do que uma. Pode ser uma vez que se volta atrás, que um não vira sim, que aquilo já é adotado como uma forma de conseguir novamente, de repetir aquele comportamento. Quanto mais claro for as regras, quanto mais o não for não, o sim for sim, elas vão entendendo que não adianta contestar. Que não adianta contestar, que a mãe não vai mudar. Mas para que tu tenha essa firmeza, tu precisa entender e ter essa consciência que eu te falei, que é um gesto de amor, que é um benefício, que tu tá fazendo exatamente por amar as tuas filhas, que tu não deixa elas fazerem o que elas querem, e sim o que elas precisam fazer, que tu não vai passar a mão por cima na cabeça delas quando elas fizerem algo que não está certo, que tu não vai deixar realmente elas ficarem fazendo coisas diferentes dos valores da família, diferentes dos combinados que tu tens com ela. Então isso é um gesto de amor. Então fortalecer em ti essa crença. Porque aí sim, o choro, a churumela, o grito não vai te afetar, não vai te abalar, e tu não vai sentir a culpa por estar ensinando. Bem pelo contrário, tu vai sentir orgulho de estar fazendo aquilo.